Irmãos, eu convido você a abrir no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Obrigado. Neemias, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 11. Então, Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Se você não trouxe a Bíblia, a gente vai projetar aqui os versículos, mas é importante você deixar sua Bíblia aberta aí para nós estudarmos esse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressam à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que nós temos pecado contra ti. Sim, a minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Versículo 8. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispensarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é o teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu povo, deste teu servo. Ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar e peço que me conceda êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que já aconteceu no culto. Senhor, obrigado pelas canções, pela apresentação, Senhor. E Pai, eu te peço pela tua palavra agora, que é viva e eficaz. Fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Neemias dá continuidade à história do retorno dos judeus a Jerusalém. E é provável que o começo da narrativa tenha sido escrito pela mesma pessoa que compilou Crônicas e Esdras. E este livro, Neemias, ele conta a história do povo regressando de Jerusalém depois do exílio. A mensagem principal do livro de Neemias é a oração e a ação. Cada ação de Neemias é motivada por uma oração e por sua devoção a Deus. Esse livro não é apenas sobre a reconstrução de Jerusalém, mas é sobre a restauração do povo de Israel. Neemias não só fala para nós hoje sobre como aquela nação foi restaurada, seus lugares, mas também como a fé deles, em meio a desolações, ela foi restaurada. Diante de tudo que a gente tem visto nessa semana e você tem acompanhado, não tem como a gente não olhar para o Rio Grande do Sul hoje e orar e se sentir triste e preocupado com tudo que está acontecendo, né? Não é porque eu sou gaúcho que eu estou falando isso, mas o Brasil está comovido com essa situação. O mundo está comovido com essa situação. O Rio Grande do Sul está passando por um momento muito complicado. E nós não podemos fechar os olhos para tudo que tem acontecido nessas últimas semanas e o que vai acontecer quando essa água baixar. A gente conversa com pessoas de lá e essas pessoas dizem: olha, tá difícil agora, mas quando a água baixar,
Quando eu tiver que voltar para minha casa, se ela existe ainda, será outra situação ruim. Então, a gente tem famílias que perderam tudo, né? Na minha família tem pessoas que perderam tudo. Talvez na sua família você conhece alguém que mora lá e está na mesma situação. Como é que a gente se porta diante de tudo aquilo que a gente tem ouvido, né? A mensagem de hoje, ela tem esse título, Você se importa? Não é só pro Rio Grande do Sul, mas é ao nosso redor. A gente tem se importado com as pessoas que sofrem ao nosso redor. A gente tem se importado com os nossos familiares que muitas vezes estão em situações difíceis. Então essa é uma mensagem para trazer reflexão ao nosso coração de como nós olhamos para o sofrimento dos outros, né? A gente tem um coração tão egoísta muitas vezes que a gente gosta de comparar sofrimentos. A gente vê assim, famílias estão sofrendo, mas o meu sofrimento, ele é maior. Eu não posso te explicar o que eu sofro. A gente sempre traz para nós isso. Mas tem pessoas que estão sofrendo, estão passando por aflições. Talvez você esteja passando por um momento desses. E Neemias nos ensina muito sobre isso. E não bastasse toda essa dor que a gente tem visto hoje, a gente vê pessoas se valendo, se autopromovendo, pessoas pregando um sensacionalismo, pessoas focadas mais nos sinais da volta de Jesus do que em orar, em se dispor a ajudar pessoas. E a gente precisa parar, ter uma reflexão do que nós estamos fazendo. Há um escritor de teatro, George Bernard Shaw, que ele diz o seguinte: o pior pecado que podemos cometer contra os outros seres humanos não é odiá-los, mas sim ser indiferentes a ele. Essa é a essência da desumanidade. É isso. Então é nós olharmos para as situações que acontecem ao nosso redor. Como é que a gente tem se portado? Como é que a gente tem reagido? Né? Como é que a gente tem se portado diante de tudo isso? Então a pergunta que eu deixo para nós nesse início é: eu me importo? Pode passar, Luiz. Eu me importo? Eu me importo com as dores das pessoas? Eu me importo com o sofrimento do meu próximo? Eu me importo mesmo? Né? A gente diz muitas vezes que a gente se importa com a dor, com o sofrimento das pessoas. Mas será de verdade isso? Será que a gente se importa? Então essa é uma pergunta que fica para reflexão. Se alguém puder baixar só um pouquinho o climatizador aí, porque senão eu vou perder todas as minhas folhas aqui. Por favor. Eu tô segurando aqui e falando, né? Segurando e falando. Mas há um livro muito interessante do C.S. Lewis, que é Cristianismo Puro e Simples, e ele diz o seguinte: ele fala sobre o conceito de humildade. E eu acho fantástico isso. Porque quando a gente fala sobre humildade, a gente lembra de pessoas, certo? Não, aquela pessoa é uma pessoa humilde, trabalhadora, a gente sempre usa os dois, né? Mas o que é humildade, segundo a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre humildade? O que o Evangelho nos ensina sobre humildade? E C.S. Lewis diz para nós isso. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos, mas é pensar menos em mim mesmo. E aí o Tim Keller, que é outro teólogo, pastor, que escreveu vários livros, ele diz para nós algo muito interessante sobre isso, sobre humildade. E ele vai falar: esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do Evangelho, é não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, como as culturas modernas, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou, como nas culturas tradicionais, mas é simplesmente pensar menos em mim mesmo. E isso é um desafio para nós, porque a nossa sociedade, a cultura que a gente vive, é uma cultura que nos ensina a sermos egoístas. É uma cultura que nos ensina a lutar pelos nossos direitos, a lutar pelos nossos valores, é lutar pelo nosso espaço no mercado de trabalho, é lutar pelo nosso espaço em várias coisas. Então nós irmos contra essa cultura que prega o egoísmo é muito difícil. Exige a gente ter maturidade cristã. Né? Tem pessoas que, por pensarem muito nelas, elas têm dificuldade em conviver na igreja. Por quê? Porque a igreja é um lugar de que é todos nós. Todos nós.
O livro de Atos vai dizer para nós a história da igreja, e lá diz assim que todos pensavam, tinham um pensamento, uma só mente, um só coração. E que eles repartiam entre si as coisas que eles tinham. Então as pessoas que eram necessitadas, elas paravam de ter necessidade porque as pessoas iam se dispondo. Uma das coisas mais lindas que a gente tira de lição de toda essa tragédia que o Rio Grande do Sul está passando é como o povo tem ajudado aquele estado. Como o Mato Grosso do Sul tem ajudado o Rio Grande do Sul e outros estados. Meu irmão, ele tá numa situação muito difícil lá em Canoas, e eu liguei para ele sábado e ele falou assim, mano, eu fui numa igreja lá e essa igreja me ajudou em tudo. Roupa para mim, roupa pro meu filho, para minha esposa. Entende? Pessoas que ele nem conhece. Então, a gente precisa pensar nisso. Em uma cultura que prega tanto o individualismo, tanto a gente. A gente precisa olhar para o que Neemias nos ensina, porque a humildade do evangelho nos ensina. Então, pensarmos em humildade no evangelho não tem a ver com nós, e sim tem a ver com o outro. Neemias era o tipo de pessoa que se importava. Neemias nos ensina isso, que ele se importava com as tradições do passado, com as necessidades do presente, com as esperanças do futuro. Ele se importava com a sua herança, com a sua cidade, seus antepassados, com a glória de seu Deus. E esse capítulo 1, ele revela 4 ações que demonstram que Neemias realmente se importou com as pessoas que estavam sofrendo. Então, essas são aplicações para nós que eu queria trazer nessa noite. Em primeiro lugar, como é que Neemias se importou? Neemias se importou perguntando. Versículo 2 diz ali, Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Só que Neemias, ele era copeiro do rei. E era um trabalho que dava muitos privilégios para ele. Neemias estava bem. Neemias tinha tudo do bom e do melhor. Neemias tinha conseguido uma vaga muito boa. Neemias estava tranquilo na vida. Mas Neemias perguntou. Neemias muito bem poderia dizer assim, não, eu estou numa situação boa aqui, eu não posso sair daqui, porque olha tudo que eu consegui, olha o que eu ralei para chegar aqui. Mas Neemias chega e ele pergunta. Ele pergunta como os irmãos dele, como a família dele estava lá em Jerusalém, ou naquilo que tinha sobrado de Jerusalém. Não era culpa dele o povo estar naquela situação. Então ele poderia muito bem dizer assim, eles estão lá por algum motivo, por consequência do pecado deles, não é por minha causa. Mas Neemias não faz isso. Neemias pergunta. E é interessante o que o livro de Jeremias vai dizer muito tempo antes, que diz assim, Jeremias capítulo 15, 5, não está aí. Diz assim, pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Jeremias, muito antes, está profetizando, dizendo assim, olha, quem vai se preocupar por Jerusalém? Quem vai perguntar se as pessoas lá estão bem? Neemias era essa resposta. Deus havia escolhido para fazer exatamente isso. Algumas pessoas preferem não saber o que está acontecendo na vida de outras pessoas, pois essa informação pode implicar certas responsabilidades, né? Quer ver uma coisa que nós perguntamos com medo para as pessoas? Oi, tudo bem? Né? Oi, tudo bem? A gente já fica assim, dependendo da pessoa, né? Um pezinho para lá, né? Oi, tudo bem? E se a pessoa vira para te dizer assim, não tá tudo bem? Aí diz assim, pois é, eu tenho que ir lá, né? Os filhos estão me esperando e tal, correria, né? Correria. Então Neemias pergunta porque ele queria saber realmente. E isso é uma lição para nós, né? Às vezes a gente quer saber como é que a vida das pessoas está pra gente fofocar, falar mal e essas coisas, né? A gente não quer ajudar. Mas Neemias, ele se importa, perguntando. Eu acho cada vez mais raro a gente poder olhar no olho de alguém e perguntar como é que essa pessoa está. E emprestar os nossos ouvidos. Porque as pessoas estão sofrendo. E às vezes elas sofrem sozinhas porque elas não têm com quem conversar. Eu visitei lá em Santa Maria, levei os adolescentes para lá no Lar das Vovozinhas. É um lar que acolhe idosos lá.
E a gente foi lá e tal, e aí a gente perguntou pra diretora do trabalho lá, eu falei assim, olha, qual é a maior necessidade que as senhoras têm aqui? Aí a mulher me olhou e disse assim, a maior necessidade que elas têm é alguém sentar do lado delas e conversar. Conversar, simplesmente. Porque elas não têm com quem conversar. Então Neemias se importa orando. Quando nós nos preocupamos de verdade com as pessoas, nós queremos saber o que se passa, por mais doloroso que seja. Neemias pergunta por irmão dele, e o irmão dele traz notícias terríveis. As coisas não estão bem em Jerusalém, a destruição, não tem nada lá. Neemias queria saber. Neemias estava preocupado com o que estava acontecendo lá. Será que nós somos como Neemias, ansiosos para saber a verdade até mesmo nas piores situações? O nosso interesse procede de uma preocupação verdadeira ou é apenas uma curiosidade desocupada? Você tem se preocupado com as pessoas que estão ao seu redor? Essa é a reflexão para nós. Nós estamos preocupados com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em tantos outros lugares? Ou a nossa preocupação é produzir conteúdo? Às vezes a gente só vê isso, as pessoas estão mais querendo produzir conteúdo do que realmente preocupadas. Então hoje um dos grandes desafios é nos preocuparmos com as pessoas sem o nosso Instagram ficar sabendo. Sem o nosso Instagram ficar sabendo. É a gente se preocupar com pessoas, né? Eu acho fantástico que tem um texto na Bíblia que ele diz assim, que a sua mão direita faz, a outra... Né? Agora a gente vive num tempo em que a gente quer ajudar as pessoas com o celular gravando na mão ali, né? Para dizer às pessoas, nossa, olha como eu sou uma pessoa boa, olha. Então essa é uma das preocupações, essa é uma das raridades, né? Pessoas que se importam, elas vão na raiz do problema. Elas não ficam, elas vão lá e resolvem. Então, Neemias nos ensina isso. Segundo, o que Neemias nos ensina? Que Neemias se importa chorando. Eles responderam, versículo 3, as coisas não vão bem para os que regressam à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha o que Neemias faz. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Warren Wiersbe, ele vai dizer para nós que aquilo que leva as pessoas a rir ou a chorar indica com frequência como é o seu caráter. As pessoas que riem dos erros e desgraças dos outros, ou os que choram por causa de decepções pessoais insignificantes, são desprovidas de cultura ou de caráter e possivelmente de ambos. Porque as nossas lágrimas, elas regram a providência de Deus. Quando nós nos colocamos a orar, a chorar por alguma pessoa, a se comover com a dor do próximo, isso nos leva a orar e a depender da providência de Deus. Isso nos leva a ter uma relação com Deus diferente. Quando a gente ora contrito, comovido com uma situação, a gente ora diferente. Porque a gente sabe que depende de Deus para Deus agir naquela situação. Neemias, ele se importa porque ele chorava com as pessoas. Ele chorava. Chorar com os que choram é o que as Escrituras nos ensinam. Romanos 12:15 fala disso. E quando nós lemos a humildade do Evangelho, como a gente falou no início, nós pensamos nas dores dos outros, nas lágrimas, nas lutas. Só que na nossa sociedade tão egoísta, chorar com quem chora é raro, né? Pode passar. A gente prefere postar pessoas que choram do que chorar com pessoas que choram, né? A gente prefere dizer isso. Se colocar. Qual foi a última vez, irmão, irmã, que você parou, realmente parou, para ouvir uma conversa, para ouvir uma pessoa que estava passando por um momento difícil e você chorou com essa pessoa? Talvez você não chorou, mas se comoveu, ficou ali com aquela pessoa. Esse é um ponto que nós precisamos fazer. Se nós não nos cuidarmos, se nós não nos amarmos, que diferença que a gente vai fazer no mundo? Que sal e luz a gente vai ser? Então Neemias se preocupa chorando. Ele chora, ele sofre por aquilo, né? Ele sofre.
porque aquela dor é a minha dor, se torna a minha dor. Então que a gente possa entender isso. Terceiro lugar, o que Neemias nos ensina? Ele se importa, e aí orando. E do versículo 5 ao versículo 10 a gente vê a oração de Neemias. Neemias, ele era um homem de fé que dependia totalmente do Senhor, tanto que o seu livro começa com oração e termina com oração. Você lê Neemias em casa, Neemias começa com oração e ele termina com oração. Neemias era um homem de oração. Ele passava tempo orando com o Senhor, pela sua vida e pela vida dos seus. Neemias era esse homem que orava. E a oração de Neemias, ela nos ensina algumas coisas. Pode passar. A gente vai aprender algumas coisas. Pode passar que aí são os versículos. A primeira delas é que Neemias, ele começa dando declarações de louvores a Deus. E é fantástico como Neemias começa falando com Deus. O Senhor é grande. O Senhor é grande. A oração do Pai Nosso começa como? Pai Nosso que estás no céu. Isso não está por ali porque era só por estar. A gente aprende tanto aqui em Neemias quanto na oração do Pai Nosso que o nosso Deus, ele é grande. E essa consciência de Neemias é que fez ele orar. Deus, o Senhor é grande. O Senhor pode intervir em grandes situações. O Senhor pode intervir em grandes aflições, porque o Senhor é grande. Então, Neemias começa com declarações de louvores a Deus. Ele fala que Deus é grande e temível, digno do nosso louvor e adoração. Então, se você estiver passando por uma situação difícil, uma aflição complicada, ou prestes a iniciar uma grande obra, você precisa de um grande Deus. E esse Deus é o Deus que Neemias estava orando. Ele começa a sua oração assim. Depois, ele vai orar por uma oração cheia de confissão de pecados. E aqui é um segredo. Se você ler do versículo 5 ao versículo 10, do 6 ao 10, você vai ver que Neemias, ele ora confessando os seus pecados. Neemias não disse assim, olha, o povo de Jerusalém que pecou, que aprontou e está sofrendo por isso. Não, Neemias se coloca junto. Daniel faz isso também, quando ele vai orar pelo povo, e ele se coloca, nós temos pecado contra ti. Neemias, ele entende, ele confessa os seus pecados. Neemias estava se apropriando a orar por si mesmo e pela sua nação. Os olhos de Deus estavam sobre o seu povo e os seus ouvidos abertos às suas orações. A palavra, o verbo-chave de Neemias é lembrar. Então Neemias fala muito sobre isso. Ele confessa os seus pecados. Davi, quando pecou, ele escreve o Salmo 32. E ele diz algo muito interessante lá. Como é feliz o homem que tem a sua dívida perdoada. Então Neemias sabia quem Deus é. Neemias confessa os seus pecados. A gente ora tanto pedindo coisa. Quando aperta, quando a gente está num momento muito difícil, a gente vai, ora, mas a gente não confessa os nossos pecados. A gente não fala para Deus aquilo que a gente tem feito de errado. Aquilo que a gente tem feito que tem desobedecido o Senhor, que tem entristecido o coração de Deus. Mas a gente é campeão de falar do problema dos outros. A gente é campeão de confessar o pecado dos outros. Mas a gente não olha para nós mesmos. A gente não confessa os nossos pecados. Então Neemias vai nos ensinar isso. Em terceiro, a oração humilde concluída, ela conclui com uma expressão de confiança. E aqui a gente aprende duas lições muito importantes. A primeira delas é que Neemias confiava no poder de Deus. Quando a Bíblia fala dos olhos, ouvidos e mãos do Senhor, apenas emprega uma linguagem humana para descrever atividades divinas. No entanto, ele é capaz de ver as necessidades do seu povo, de ouvir as suas orações e de operar em seu favor com uma mão poderosa. Quando uma igreja se dispõe a orar por situações acontecem. Quando a igreja clama ao Senhor, quando a igreja clama a Jesus, coisas acontecem. Só que convoca uma oração hoje. Quantos vêm? Quantos vêm? A gente precisa ser um povo que ora, que entende quem Deus é, que confia no poder de Deus. Uma outra lição que Neemias tira aqui é que Neemias confiava na fidelidade de Deus.
não só no poder de Deus, mas na fidelidade de Deus. Ao trazer a Babilônia para destruir Jerusalém e levar o povo cativo, Deus aplicou uma disciplina dolorosa àquele povo, mas não o abandonou. Ainda era o seu povo e seus servos. Ele havia resgatado do Egito com seu grande poder e também os havia libertado do cativeiro na Babilônia. Não iria, então, em sua fidelidade, ajudá-los a reconstruir a cidade? Neemias confiava no Senhor e confiava na fidelidade de Deus. Nós devemos orar pelo nosso povo, nós devemos orar pela nossa igreja, nós devemos orar pelo Rio Grande do Sul, pelos nossos pecados, nós devemos orar. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos orar. Neemias não fez uma live de oração, né, orando lá. Neemias não ligou o Instagram dele e saiu falando, nossa, estamos aqui orando. Neemias foi e orou. Tem pessoas que dizem assim, vou orar, e não ora. Neemias orou. Né? Neemias orou. Nós estamos orando. Essa situação no Sul me pôs muito a orar. Muito a orar. E parece que o sentimento que a gente tem lá em casa é que a gente está orando pouco às vezes. Que a gente não está orando como deveria orar. A gente tem que orar mais. Porque tem pessoas sofrendo. Tem pessoas que não conhecem Jesus. E elas precisam conhecer. Quarto e último lugar, a gente aprende com Neemias. Neemias importou-se, dispondo-se. O versículo 11 diz, ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo. Ouve as orações dos seus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. O que Neemias queria aqui? Neemias queria ir lá ajudar. Era isso que Neemias queria. Só que ser braço direito do rei era uma missão muito, muito importante. A palavra do rei era vida ou morte. E Neemias orou. Neemias orou e agiu. Foi falar com o rei, e o rei, capítulo 2, libera ele para começar a reconstruir Jerusalém. Neemias importou-se, se dispondo. Para que Deus responda às orações, deve começar operando na vida daquele que está orando. Trabalhe em nós e por meio de nós para nos ajudar a ver as nossas orações serem respondidas. Enquanto Neemias orava, o peso que sentia para Jerusalém em seu coração tornava-se cada vez maior, e sua visão do que precisava ser feito ficava cada vez mais clara. Por isso que a gente vê tantas pessoas paradas, orando para que Deus responda à vontade de Deus na vida delas. Porque a gente não associou que orar também é agir, orar também é se dispor. E a gente usa uma desculpa cristã para a gente não fazer nada muitas vezes, dizendo assim, não, eu estou orando, vamos ver o que Deus fala. Não, se disponha, sirva. Você precisa mais de qual confirmação? A gente precisa se dispor e servir as pessoas. A verdadeira oração mantém o equilíbrio entre o nosso coração e a nossa mente, de modo que o peso que sentimos não nos impacienta ao ponto de desejarmos correr à frente do Senhor e estragar tudo. Quando oramos, o Senhor nos diz o que fazer, quando fazê-lo e como fazê-lo, sendo que tudo isso é importante para que a vontade de Deus se cumpra. O que nós podemos concluir disso tudo que nós falamos? Deus ainda está procurando pessoas que se importam. Pessoas como Neemias, que se importam o suficiente para querer saber os fatos, para chorar sobre as necessidades, orar pedindo ajuda de Deus e então se dispor-se a fazer o que é preciso. A gente precisa se dispor. A gente precisa ter aquela resposta que Isaías deu ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, para que eu possa ser luz, para que eu possa ser sal na vida de pessoas. É tão legal esse movimento que está acontecendo de pessoas se dispondo a ir lá no sul e ajudar aquelas pessoas. É tão legal ver pessoas se disponibilizando tempo e várias coisas. E isso é bênção, está sendo bênção para o Estado. Mas a gente precisa ter esse mesmo sentimento aqui na igreja, uns com os outros.
a olhar, a começar a identificar as coisas, a se dispor. Concluo com uma frase do Billy Graham, que ele diz sobre Neemias. Ele diz o seguinte, pode passar. Neemias sentou e chorou, mas depois orou e jejuou. Sofrer é normal, mas posicionar-se é só para quem entendeu que para o céu agir ao teu favor, você precisa de atitude. A gente precisa se dispor a servir as pessoas. Que no nosso coração a gente fique incomodado quando a gente estiver muito parado, não estiver fazendo nada para o Senhor. Porque Deus conta com a gente. Deus quer enviar a gente. Deus quer usar as nossas vidas em benefício próprio. Estava conversando com uma pessoa essa semana, eu falei assim, olha, essa semana não tinha... Meu coração ficou muito inquieto essa semana com tudo que está acontecendo. E esse texto de Neemias veio muito ao meu coração a semana inteira. De que Neemias se importou.